Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu quero mais uma vez saudar a cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, e a todos vocês que têm acompanhado ao longo destes meses os nossos cultos, os nossos momentos devocionais, desde que nós iniciamos esse processo da pandemia, esse processo da quarentena, em que fomos obrigados a transmitir o culto através de WhatsApp, através do YouTube, e não tivemos mais a oportunidade de estarmos juntos. Foi uma medida provisória, foi uma medida temporária que tem se prolongado mais tempo do que nós esperávamos. A quarentena era para ficar 5 semanas, 6 semanas no máximo, e nós já contamos desde o primeiro domingo que tivemos uma reunião como essa, 28 domingos nos reunindo dessa maneira. Já sentimos muita necessidade de voltar a congregar nos modos que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja. Temos pensado e conversado com a liderança a respeito disso. Já não existe mais impedimento legal, embora ainda exista um ou outro risco de contaminação, mas todas as medidas de prevenção temos tomado, e acho que todos nós já habituamos a isso, ao uso de máscara, a asepsia com álcool gel. Nós adquirimos para a igreja os vidros de álcool, um totem para a entrada da igreja com álcool gel, o termômetro que é da exigência da vigilância sanitária, e todas as precauções que são necessárias. E gostaríamos de fazer, a partir do próximo domingo, primeiro domingo do mês de novembro, uma reabertura dos nossos trabalhos. Eu sei que vai ser um feriadão, tem pouca gente, muitos estarão viajando, alguns ainda estão comprometidos com a recuperação da sua saúde, mas aqueles que podem estar, aqueles que até estão desejosos, estiverem aqui presentes, eu quero convidá-los a estarem juntos. Nós termos o nosso momento de edificação, de comunhão e de celebração da Santa Ceia do Senhor na igreja. Nós podemos ter uma breve escola bíblica dominical e um breve momento de comunhão, enxugado, mais enxuto, e nós teremos então esse momento de comunhão. Continuamos transmitindo através da internet, continuamos transmitindo através desse mesmo expediente que nós estamos fazendo para os irmãos que não têm a possibilidade de estar conosco. Mas nós queremos pouco a pouco ir reabrindo a igreja e os trabalhos normais. Quero agora convidar você, o seu coração, a sua família, para adorarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor através de mais este momento de culto, mais este momento de adoração, para que você entregue o seu coração rendido ao Senhor nesta expressão de louvor e de adoração através das músicas que serão cantadas, através do seu vídeo, através do seu smartphone, mas também na sua casa, você cantando com a sua família, cantando louvores ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória, deste momento de adoração, deste momento de rendição nosso, que é a nossa demonstração de gratidão por todos os benefícios que Ele tem demonstrado por nós até aqui. Quero orar com vocês no início deste culto. Meu Pai querido, eu e os meus irmãos, meus ouvintes deste momento, nós queremos colocar os atos deste culto, os atos destas músicas, da reflexão que teremos na palavra do Senhor, diante do Senhor, e pedir que o Senhor venha falar conosco. Ao mesmo tempo que falamos com o Senhor, que cantamos louvores, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de agir na nossa mente, no nosso coração e falar conosco, nos trazer um novo ânimo, nos trazer o direcionamento do Senhor. Nós queremos estar juntos novamente. Mostra-nos como fazer isto. Nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Desejo a todos um momento de grande edificação. Deus te abençoe. Em
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Meu prazer, o meu louvor, Jesus. Jesus, agora sim eu sei quão grande é o teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu
pois tudo tu me das. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos
sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amém. Que bom, meus irmãos, que agora que nós cantamos louvores ao Senhor, bendizemos o seu santo nome, nos unimos numa só fé, num só espírito, num só coração, em lugares distantes, mas unidos. Cantamos louvores a Ele. Agora é hora de nós nos aquietarmos diante dele e pedir que o seu Santo Espírito venha falar ao nosso coração aquilo que ele tem para as nossas vidas.
precisamos desse direcionamento, precisamos de uma exortação, de um direcionamento, de uma palavra do Senhor que nos ajude a viver, passar por esses tempos e saber como nos portar, como nos comportar. O texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês e para refletir para o meu coração e para o seu coração está baseado em 3 versículos e esses textos estão sequenciais, eles dizem respeito à mesma história. Um deles está em Gênesis capítulo 45, dos versos 5 ao 11. Depois eu vou ler Gênesis 47, versículo 28. E depois, em seguida, Êxodo capítulo 12, versículo 40. O tema sobre o que eu quero trazer é que o provisório tem que acabar. Vamos ler então. Gênesis 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vossa vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Apressai-vos e subi ao meu pai e dizei, assim tem dito o teu filho José, Deus tem me colocado como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, porque habitarás na terra de Gósen. E estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. Ali eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa, e tudo que tens. Capítulo 47, versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Êxodo 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Nosso Deus e Pai, pedimos a sabedoria do Senhor, do Teu Santo Espírito, para aplicar estas histórias, estes acontecimentos, estes fatos, aos fatos que vivemos hoje nesta pandemia, nestas soluções provisórias que estão se tornando tão permanentes nas nossas vidas e têm nos incomodado. Pedimos que o Senhor use isso e ajuste isso às necessidades da nossa alma, aos nossos conflitos, às nossas inquietudes, para que nós saibamos como proceder, que maneira proceder, de um jeito que agrade ao Senhor, de um jeito que fortaleça a vida espiritual dos nossos familiares, dos nossos filhos e nós mesmos. De um jeito que exalte o nome do Teu Evangelho. Nós queremos saber a vontade do Senhor e pedimos que o Senhor use esta palavra para nos direcionar agora. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Eu estava lendo aqui algumas frases a respeito daquilo que é temporário e daquilo que é permanente. Umas frases interessantes, algumas que dizem assim: desistir é uma solução permanente para um problema provisório. Nunca queira resolver um problema temporário com uma solução permanente. A sabedoria do tempo mostrará as consequências do provisório e os resultados do permanente. Antes de eu me tornar um pastor, antes de eu estar no ministério, eu administrava uma fazenda em Goiás. O nome de fazenda por lá, as pessoas costumavam dizer, fazenda tem esse nome porque a gente está sempre fazendo. Sempre tem alguma coisa, o trabalho não para, nunca para. Mas um pouco disso a culpa é nossa, porque a gente tem a mania de fazer coisas provisórias. Porque lá tudo é difícil, né? Fazenda é tudo longe, tudo é distante. Então você está lá num lugar longe da sede e você vê uma cerca quebrada. Então, em vez da gente voltar na sede, pegar o poste adequado, pegar o arame adequado, os pregos adequados, a gente corta ali mesmo um pau e finca ali, e pega o arame que tiver por ali e remenda
temporariamente tá bom, depois a gente conserta, só que esse conserto vai ficar para depois e vai ficar, o provisório se torna permanente e mal feito. Ou então acontece de um cano da bomba de água rachar, e em lugar de eu ir lá na cidade e comprar um novo cano, eu pego uma câmara de ar ali velha e rasgo ela e tiro uma tira e amarro com a cola ali, e aquele negócio provisório fica bom, mas aquilo vai ficando e se torna permanente ali. Ou então vem uma chuva forte e vem uma enxurrada na estrada, e em lugar de eu fazer uma curva de nível, que é o certo para tirar o enxurro da estrada, eu vou lá e jogo umas pedras, uns pedaços de pau e tapo aquele buraco. É uma solução provisória, mas que acaba se tornando permanente. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente não consegue consertar uma coisa e arruma uma solução provisória. A tendência é ver o tempo passar e a gente se acostumando com aquilo, e aquilo vai se tornando aquele mais ou menos, e aquele termo temporário vai se tornando permanente. E tem muita coisa na nossa vida que é assim. Tem muita coisa que a gente faz, permitimos que as soluções provisórias, temporárias, se tornem uma decisão, um cenário definitivo na nossa vida. Isso acontece toda hora, isso acontece de várias maneiras diferentes na nossa vida. Pode ser um concerto na nossa casa, que é feito de uma maneira improvisada, mas vai ficando permanente. Pode ser um problema, uma questão familiar entre esposo e esposa, que a gente precisa acertar, que a gente precisa sentar e conversar, mas a gente vai improvisando, a gente vai deixando para depois, e aquilo que foi feito provisoriamente vai se tornando permanente, e as coisas não se resolvem. Pode ser uma solução provisória, uma situação desconfortável, provisória no serviço, que era para ser temporário, mas vai ficando, e vai ficando, e aquela situação se torna permanente. Tem tantas coisas que é apenas uma solução provisória, mas que acaba se tornando um processo permanente e que é nocivo, e que é prejudicial. Por exemplo, nós podemos citar um exemplo bem claro entre nós. Deixar de congregar foi uma ordem governamental provisória, uma solução provisória, que de certa forma até estava certa. Eu vou dizer de certa forma, porque foi uma lei medida em 2 pesos, 2 medidas, porque igreja não podia, barzinho podia, escola não podia, escola de samba pode. Então são 2 pesos, 2 medidas. Só que a gente não pode acostumar com com esse provisório e transformar essa ausência da nossa comunhão em algo permanente. Porque a ordem do Senhor de congregar não mudou, ela continua. O que era provisório não se pode transformar em permanente. E de fato, nesse mundo, esse mundo que a gente vive, tudo aqui é provisório. Permanente é o céu, permanente é a vida eterna. Mas a gente tem que saber dosar isso, a gente tem que saber administrar isso. Mas veja bem, eu não estou dizendo que toda solução provisória é problemática. Não, tem soluções provisórias para problemas da vida que vão surgir em todo momento e que algumas vezes são benéficos e que algumas vezes são necessários e que algumas vezes são até vantajosos. Foi o caso, por exemplo, da família de José. Na família de Jacó, por exemplo, num momento de crise, eles encontraram uma solução provisória para resolver um problema que parecia ser muito promissor para aquela situação. Porque havia mesmo uma fome tremenda em toda aquela região, atingindo vários países, várias nações, e a situação estava ficando desesperadora. E não tinha onde se apegar, não tinha como se salvar. E ali então aparece uma oportunidade, porque eles ouvem dizer que no Egito havia comida de sobra, havia um grande estoque de alimento, enquanto não havia comida em lugar nenhum. É claro que havia o dedo de Deus por trás disso, porque a provisão de Deus permitiu aquele cenário para poder salvar o seu povo. Ele fez com que José, que foi negado pelos irmãos, vendido pelos irmãos,
se tornasse uma pessoa-chave no governo do Egito e tivesse controle de todo aquele alimento, se tornasse uma peça-chave para a salvação do seu povo. E ele estava ocupando, então, uma posição de autoridade. E quando os irmãos de José descem ao Egito, saem de Canaã e vão ao Egito em busca de alimento, em busca de suprimento para a sobrevivência da sua família, eles dão de cara com José, que se revela a eles depois de vários acontecimentos, e mostra para eles que tudo o que tinha acontecido pelo propósito de Deus e que Deus tinha elevado ele àquela posição para poder salvar muita gente, inclusive a sua própria família. E José falou que Deus havia revelado que aquele cenário de fome, de carestia, não ia mudar tão cedo, que já tinha passado 2 anos de seca e que ainda tinha mais 5 anos pela frente, que não haveria chuva, e que não haveria alimento, e que não haveria colheita, e que haveria escassez, e que já tinha passado 2 anos, ainda tinha 5 anos, são 7 anos de fome e de sede. E aí ele faz uma excelente oferta para eles. Falou, olha, vocês vão lá, a solução é uma solução para resolver esse problema provisório. Nós temos 5 anos de seca pela frente, mas então faz o seguinte, vem para o Egito, eu vou providenciar um lugar bonito para vocês, um lugar confortável, espaçoso, a terra de Gósen, um lugar bom para receber vocês, receber a família do meu pai, a família de vocês, seus filhos, o seu rebanho. E durante esses 5 anos, que vai ter seca em todos os lugares, eu vou alimentar vocês, não vai faltar nada, para que vocês não se empobreçam, para que vocês não morram. Em outro lugar vocês vão morrer, mas aqui eu vou cuidar de vocês. Eu vou acolher vocês aqui e vocês não vão empobrecer. Esse era um convite maravilhoso. Eles toparam na hora, voltaram correndo para Canaã, falaram para o pai deles e foram buscar o Jacó e a família e o rebanho deles e os filhos para que eles pudessem ser supridos naqueles tempos de dificuldade. Porque o José, inclusive, mandou carroças para trazer o pai dele, para trazer as crianças, as mulheres, mandou soldados para poder escoltá-los, para que eles tivessem uma viagem em segurança. O filho que Jacó achou que estava morto, o José agora se manifesta, diz ele está vivo e ele é comandante de todo o Egito, e ele manda buscar o Senhor, pai. Ele está mandando buscar o Senhor e nós vamos ter o sustento durante esses anos de seca que vem pela frente, que Deus revelou para ele. Então foi uma solução provisória que Deus mesmo providenciou, um jeito de proteger o seu povo naquele momento complicado. Mas ficar no Egito não era o propósito definitivo de Deus para aquele povo, não era mesmo. Bem, mas se a solução provisória não era o problema, então qual era o problema? O problema era se acomodar ao cenário temporário, ao cenário provisório e se esquecer do que é eterno, de um propósito eterno. E eu digo isso porque aquela solução era para ser temporária e foi se tornando permanente. Por causa disso, no começo, o que era libertação acabou se tornando escravidão para a vida daquele povo. Deus havia jurado no passado que ele daria para Abraão e seus descendentes a terra de Canaã. A herança dos seus descendentes era a terra de Canaã. Esse era o propósito de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó e para os seus descendentes, para o seu povo. Canaã era o lugar definitivo que Deus tinha planejado para o seu povo. O Senhor tinha preparado isso para o seu povo. O problema é que Jacó e a família dele se acomodaram no Egito. E ali não era o lugar que Deus tinha planejado para o seu povo. Mas veja como foram as coisas. Aquela solução provisória foi planejada para ajudar o povo a enfrentar os 5 anos de seca que vinham pela frente. O convite de José foi: venham para cá e durante 5 anos eu vou sustentar vocês para que vocês não empobreçam, para que vocês não pereçam, porque eu vou manter vocês, eu vou sustentar vocês e eu vou guardar vocês. 5 anos.
Mas o que o Jacó fez? Ficou lá até o fim da vida, 17 anos, ficou até morrer. E aí os descendentes dele seguiram na mesma linha e ficaram lá 430 anos. Quando nós nos acomodamos com soluções que são temporárias, provisórias, nós perdemos de vista o que Deus tem para as nossas vidas. As coisas maiores, os projetos maiores, os propósitos maiores que Deus tem para as nossas vidas. E nós nem conseguimos perceber que pouco a pouco aquilo que é provisório começa a nos escravizar. O cenário começa a mudar e aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser temporário, começa a se tornar um problema para a vida da gente, começa a atrapalhar a vida da gente. E quando nós não percebemos isso, a gente também não percebe que o cenário está mudando. Foi o que aconteceu com Israel. Eles não perceberam. A situação que antes era cômoda foi se tornando incômoda. E eles foram se acostumando. Eles foram se acostumando naquela situação que foi se tornando cada vez mais incômoda. E eles nem perceberam que aquilo era uma cilada. Que eles estavam se tornando escravos da situação. Em vez de estarem livres, em vez de estarem libertos, em vez de estarem a salvos, eles se tornaram prisioneiros. Foi o que literalmente aconteceu com o povo de Israel. O tempo foi passando, a situação foi mudando e eles nem perceberam isso. Eles não perceberam, foram acostumando que aquilo que antes parecia liberdade se tornou opressão, se tornou tormento, se tornou escravidão na terra do Egito. Esse tempo de isolamento social, que nós chamamos imposto pela quarentena, ele chegou para nós como uma solução provisória, que era para durar 40 dias, e já tem 8 meses. Nós já corremos o risco de começar a nos acomodar com essa condição e fazer desse novo normal um estilo permanente de vida cristã, de viver a vida cristã sem ter que congregar, de participar sem se comprometer, de receber sem doar, sem dar, de deixarmos de exercitar os nossos dons espirituais, de aceitarmos qualquer tipo de ensino que chega a nós pelas mídias, pelas redes sociais, sem filtrar o conteúdo, sem filtrar a origem, de deixarmos de nos envolver em projetos missionários, em projetos evangelísticos, de nos envolver em projetos sociais, de deixar o dever e o prazer de nos desenvolvermos, de crescermos, de continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Não podemos fundamentar as nossas vidas em soluções provisórias. Deus quer bem mais para as nossas vidas. Deus quer bem mais de nós e bem mais para nós. Por isso nós não podemos nos acomodar a uma alternativa provisória, mesmo que pareça vantajosa, simplesmente porque isso não é aquilo que Deus planejou para a vida da sua igreja, para a comunhão dos seus filhos, para as nossas vidas aqui. Para a família de Jacó, meus irmãos, parecia bem vantajoso permanecer no Egito, era mais vantajoso permanecer no Egito do que ficar peregrinando pela terra de Canaã. Mas o Egito não era a terra da herança, não era a terra prometida dada a eles. Pelo contrário, o Egito ia se tornar para eles, e como é para nós também, um símbolo de tudo aquilo que se opõe à herança de Deus. A herança que Deus tem para o seu povo. O Egito simboliza na Bíblia o pecado. O Egito significa para nós voltar para a velha vida, voltar a abandonar a fé. E o povo de Deus fez isso muitas vezes. Porque nós estamos indo para a terra prometida, que saudade do Egito, que saudade da cebola do Egito, que saudade da comida do Egito. Era melhor a gente ter ficado no Egito, preferia ter morrido no Egito. É voltar para a velha vida, deixar o caminho que conduz à herança e voltar para a velha vida, abandonar a fé. Aqueles que se acomodam a soluções provisórias acabam regressando para o Egito, acabam se tornando escravos dessa condição, e Deus não tem prazer de lidar com escravos. Pelo contrário, Deus
Ele sempre liberta aqueles a quem ele ama e quem ele escolhe para ser filhos. Deus quer libertar, ele não quer tratar com escravos. Sim, meus irmãos, Deus sempre está disposto a nos libertar de tudo aquilo que nos impede de alcançarmos o seu propósito para as nossas vidas. Só que ele também espera das nossas vidas, só espera da nossa parte um desejo, essa manifestação da nossa parte, o desejo de libertação. Ele deseja ver em nós uma disposição de não continuar no provisório, de não continuar no temporário e de ir para aquilo que é permanente, daquilo que foi planejado para ser eterno da parte dele, disposição de buscá-lo, de clamar por socorro, de Senhor, tira a gente dessa situação provisória que está se tornando permanente nas nossas vidas. Não é isso que o Senhor planejou para nós, não é isso que nós queremos. E só faz isso, só busca o Senhor, só clama por socorro, por libertação, quem reconhece que o temporário não serve mais, que o temporário já não cumpre mais o seu propósito inicial e que agora se tornou danoso, que começou a prejudicar a nossa fé, começou a prejudicar a nossa vivência espiritual, a nossa vida cristã. E aí quando a gente reconhece isso e começa a clamar ao Senhor, então ele interfere, então ele vem, então ele muda a situação. Com o povo de Jacó aconteceu isso. Eles se acomodaram por muito tempo, até que chegou um tempo que eles não aguentaram mais, em que caiu a ficha, em que eles caíram na real, em que eles saíram daquele sono espiritual e eles entenderam que aquela aparente liberdade, que aquelas comodidades, na verdade, estava trazendo para eles prejuízo para a vida deles. E eles começaram a clamar por libertação. Senhor, tira-nos dessa situação. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas, o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas, e esse nós entendemos não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Esse lugar nos oprime, esse lugar nos atrapalha a nossa vida com o Senhor, tira-nos daqui. E eles começaram então a clamar ao Senhor e buscar pela misericórdia do Senhor, pela ajuda do Senhor, pela libertação. Diz Êxodo capítulo 2, versículo 23, e aconteceu depois de muito tempo que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suplicaram, suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu até Deus por causa da servidão. Toda vez que nós buscamos o Senhor com o coração contrito, com humildade, com arrependimento, as promessas do Senhor entram em ação. Ele nos ouve e ele entra em favor de nós. Ele vem em nosso favor. E nós vimos isso acontecendo em relação aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó, que se acomodaram no provisório em lugar de se esforçar para buscar o projeto que era permanente, que o Senhor tinha planejado para eles em Canaã e não no Egito, até que eles perceberam que aquela escolha custou muito caro para eles. Eles caíram na real, saíram do sono espiritual e começaram a clamar ao Senhor, buscar por libertação, buscar por misericórdia. E aí eles disseram, disse o Senhor, tenho visto atentamente, em Êxodo capítulo 3, 7 a 8, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu, do jebuseu. Meus irmãos, eu quero terminar, eu quero ser bem claro com o que eu quero transmitir através dessa mensagem, nesta hora, nesta noite, ao seu coração, ao coração da igreja. Eu quero convidar você a se unir a mim em oração, a se unir à sua família em oração, a se unir à sua igreja em oração, a orar sozinho também por libertação daquilo que era para ser temporário e se tornou permanente nas nossas vidas. Desse recurso provisório que nós chamamos de quarentena, que era para ser 40 dias.
e já tem 211 dias, desde o primeiro domingo 29 de março, que nós deixamos de congregar para assistir o culto pela TV, até o dia de hoje. 211 dias que nós não desfrutamos da comunhão, de olhar no olho de um irmão, de orar uns com os outros, de ver o sorriso, de compartilhar as nossas lutas, os nossos testemunhos juntos, de cantarmos juntos, de participarmos juntos da ceia do Senhor, de sentarmos juntos e celebrarmos ao Senhor, que é a vontade do Senhor, o povo do Senhor reunido, o povo do Senhor cantando juntos a vontade do Senhor. E faz tanto tempo que o provisório se tornou permanente. E eu não estou falando só de um problema da igreja cristã evangélica que se reúne no núcleo bandeirante. Não é só nós, não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne em toda parte. Porque a minha angústia é compartilhada com a angústia de centenas, de milhares de pastores amorosos que estão vendo o seu rebanho reduzir, estão vendo o seu rebanho encolher, estão vendo as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, se dispersarem. Estão angustiados com isso, de vendo a membresia encolher, acomodar na frente de uma TV, sentado num estilo de culto que deveria ser provisório, mas que está se tornando uma disposição permanente no coração de muitos irmãos. Tem muitos crentes, muitos cristãos que não percebem que essa liberdade na verdade é uma armadilha que escraviza, que essas facilidades que nós estamos tendo agora nesses dias, na verdade está trazendo uma dificuldade à nossa perseverança da vida cristã. E nós precisamos clamar ao Senhor, irmãos. Precisamos clamar por nós mesmos, pelos nossos filhos, porque eles estão perdendo o referencial, porque eles estão perdendo a referência da importância que a igreja tem na vida deles. E quando isso passar, eles não vão querer mais, eles não veem mais a importância de estar na igreja, porque eles podem assistir o culto pela televisão, porque eles podem assistir o culto no seu celular, porque eles podem ter escola dominical pelo WhatsApp, por qualquer outro tipo de mídia. Não há necessidade mais de estar na igreja. Nós precisamos clamar por nós, por nossos filhos, pela igreja, porque o Senhor promete que se seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá do céu e perdoará as suas ofensas, os seus pecados, e sarará a sua terra e curará a sua terra. E nós precisamos buscar isso do Senhor. Portanto, existe esperança para todo aquele que clamar ao Senhor, por todo aquele que buscar no Senhor por sua intervenção. E nós queremos fazer isso, nós precisamos fazer isso. E não cabe a mim dizer se você já está se acomodando ao provisório, fazendo com que o provisório se torne permanente na sua vida, em qualquer outro sentido da sua vida. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver incomodando o seu coração, se ele estiver mostrando que isso não está certo, que isso não é bom, que isso não é o que Deus planejou para você, então esse é o momento certo para uma mudança, para uma guinada, para uma decisão de falar ao Senhor: me ajuda então, Senhor, sair dessa situação, ajuda-nos a mudar. Se ele estiver mostrando, é a hora de mudar a situação da nossa vida. E só basta fazer uma coisa, é clamar ao Senhor, é buscar libertação. Senhor, me liberta daquilo que era para ser provisório e se tornou permanente na minha vida. Liberta minha alma, liberta meu coração dessas novas ideias que estão tomando conta de mim, desse comodismo que está tomando conta de mim, dessas facilidades que está tomando conta de mim, porque eu estou meio sem rumo, estou sem norte, sem direção, sem ânimo, sem vigor no meu coração. Me liberta, Senhor, liberta a minha igreja, liberta a minha família, dessa ilusão de que eu posso continuar sendo um discípulo de Cristo de pijama na frente da televisão. Apenas assim, dessa ilusão de que nós podemos deixar para depois o que a gente precisa fazer agora. Liberta-nos, Senhor. Vamos orar por isso, irmãos? Vamos
Vamos orar por isso. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender o que é permanente, o que é eterno e o que é provisório. Às vezes, medidas provisórias são necessárias, provisoriamente, temporariamente, mas nós temos a tendência de nos acomodar ao provisório e fazer com que isso se torne eterno em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a ver o que nós temos que deixar. O provisório tem que acabar, o temporário tem que acabar. Nós temos que voltar para o que é permanente, para aquilo que o Senhor planejou, para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a andar dentro dos teus caminhos, a não entrar em modismos. Ajuda-nos, Senhor, a perceber as coisas que estão nos escravizando sem que a gente perceba. Tira de nós essas novas ideias. Ajuda-nos a ser inteligentes, sim, para usar vários recursos, para usar a mídia. Nós queremos fazer isso com inteligência, com sabedoria, mas não nos deixe acomodar no temporário. Ajuda-nos a andar naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas muito antes de nós nascermos. O Senhor que é sábio, o Senhor que sabe todas as coisas, ajuda-nos a andar dentro dos teus conselhos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E eu espero encontrar com você muito em breve. Semana que vem teremos a Santa Ceia do Senhor. Espero encontrá-lo comigo, com outros irmãos na igreja e assim celebrarmos juntos a Santa Ceia do Senhor. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, num lugar tranquilo e belo, faz-nos eterna mansão. Quando ao céu nós chegarmos, oh, que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vemos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens toldam nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras nem
fazer.